Ah, taxa de câmbio. Parece uma coisa super complicada, né? Mas olha, ela está muito presente no nosso dia a dia. Pensa só naquela viagem que a gente sonha em fazer, ou no preço daquele celular novo que acabou de lançar. Pois é esse número que não para de mudar que conecta a nossa carteira com a economia do mundo todo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa simplificar as coisas. A ideia central, a mais básica de todas, é que a taxa de câmbio, bom, ela é simplesmente o preço de uma moeda, o preço dela em relação à outra. É isso. Parece fácil, né? Sabe essa sensação de que o preço das coisas, especialmente as importadas ou daquela passagem aérea, muda do nada? Pois é, essa variação que parece meio aleatória, na verdade tem uma explicação bem lógica. E é esse quebra-cabeça que a gente começa a montar agora mesmo. Beleza, vamos a fundo então. O primeiro conceito que a gente precisa ter na cabeça é o da taxa de câmbio nominal. É aquele número que a gente vê no jornal, no site de notícias. Quando dizem que o dólar está R$3, é disso que estão falando. Significa literalmente que a gente precisa de R$3 para comprar $1. É o preço puro e simples de uma moeda na outra. E aqui tem um ponto que, olha, confunde muita gente. O jargão. O jeito que o pessoal fala disso. Se a taxa de câmbio sobe, por exemplo, de R$3 para R$4 por dólar, o que aconteceu? O real se desvalorizou. Por quê? Porque agora a gente precisa de mais reais para comprar o mesmíssimo dólar. E o contrário também vale. Se a taxa cai, o real se valorizou. Esse quadro aqui ajuda a colocar cada termo no seu devido lugar. Mas atenção, porque aquele número que a gente vê no noticiário, ele é só uma parte da história. Para a gente entender o nosso poder de compra de verdade, a gente tem que ir um pouco mais fundo. E essa é a diferença fundamental. Pensa assim, a taxa nominal compara dinheiro com dinheiro, reais com dólares. Mas a taxa real, essa sim é a que importa no final do dia. Ela compara o que o nosso dinheiro compra de coisas, de bens e serviços aqui e lá fora. Ou seja, a taxa nominal sozinha pode enganar. A gente precisa levar em conta os preços dos países para saber o poder de compra de verdade. E como é que se faz essa conta? É aqui que entra essa fórmula. A gente pega a taxa nominal, que é esse E aí, e ajusta ela pela diferença de preços. A gente multiplica pelos preços lá de fora, o tal do P estrela, e divide pelos preços aqui de dentro, o P. É esse resultado que vai dizer pra gente qual é o verdadeiro poder de compra. E é ele que mexe de verdade com o comércio entre os países. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro? Imagina um carro que custa $20 mil nos Estados Unidos e R$100 mil aqui no Brasil. Se a gente só olhar a taxa nominal de R$4 por dólar, a conversão daria R$80 mil, certo? Parece mais barato que o brasileiro. Mas quando a gente aplica a fórmula da taxa real, o resultado, 0,8, mostra outra coisa. Na prática, o carro brasileiro é relativamente mais caro. Isso mostra que o poder de compra real é diferente do que a conversão simples sugere. Certo, então, se a taxa de câmbio é um preço, fica a pergunta: quem define esse preço? É o mercado? É o governo? Bom, é aqui que os governos e os bancos centrais entram em jogo. Basicamente, os governos têm uma espécie de cardápio de opções. De um lado tem o controle total, onde o governo bate o martelo e diz o câmbio é esse e ponto. Do outro lado, tem a liberdade total, onde o mercado manda. E como em quase tudo na vida, tem um monte de opções aí no meio do caminho. E essa escolha não é nada fácil, viu? Cada sistema tem seus prós e contras. O câmbio fixo, por exemplo, dá uma baita previsibilidade, o que é ótimo para quem faz negócios. Mas, em compensação, ele engessa a política do Banco Central. Já o câmbio flutuante, ele se ajusta sozinho, mas essa liberdade toda vem com um preço, a instabilidade que pode ser um problemão. E onde o Brasil entra nessa história? Bom, a gente fica no meio termo. É o que chamam de flutuação suja ou administrada. A ideia é a seguinte: o câmbio flutua sim, mas o Banco Central está sempre de olho. Se a coisa começa a sair muito do controle, ele entra em campo para dar uma acalmada. É uma tentativa de pegar o melhor dos dois sistemas. Ok, agora a gente vai entrar numa das partes mais curiosas e até contraintuitivas de toda essa história. É quase uma reviravolta de filme, o tal do efeito curva J. A lógica parece simples, não é? Se a nossa moeda fica mais barata, ou seja, se o real desvaloriza, nossos produtos ficam mais atraentes lá fora, então a gente deveria exportar mais. Faz todo sentido. Pois é, mas a economia adora pregar umas peças. A resposta é: nem sempre. Pelo menos, não de imediato. No curto prazo, o tiro pode sair pela culatra. E o nome disso é efeito curva J. Olha só o que acontece. Quando a moeda desvaloriza, o preço daquilo que a gente já tinha combinado de importar sobe na hora. A conta fica mais cara imediatamente. Só que,
Para a gente conseguir exportar mais, leva um tempo. Tem que negociar, fechar contrato, produzir. Então, no começo, a balança comercial afunda. Daí o formato de J. Primeiro cai, para depois, com o tempo, subir e melhorar. Bom, depois de tudo isso, vamos amarrar as pontas. Como é que essa dança do câmbio afeta a economia e a nossa vida na prática? O impacto é gigante e vai para todo lado. Se a taxa sobe, ou seja, o real desvaloriza, tudo que é importado fica mais caro. Isso pode pressionar a inflação. Por outro lado, a indústria nacional respira um pouco, porque a concorrência de fora diminui. Se a taxa cai, a viagem para o exterior fica mais barata. E não para por aí. Mexe com o valor dos investimentos, da dívida externa, até com a imagem de risco do país, o que atrai ou afasta dinheiro de fora. É um verdadeiro efeito dominó. Então, da próxima vez que aparecer no noticiário o dólar subiu ou o dólar caiu, não vai ser só um número piscando na tela. A gente vai conseguir enxergar o que está por trás. Uma disputa de políticas econômicas, um impacto direto nos preços do supermercado e, no fim das contas, a complexa dança da economia global acontecendo bem diante dos nossos olhos.